Evangelho segundo Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Meus amados irmãos, hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. E o assunto que estaremos falando é, na verdade, uma pergunta: por que Jesus foi tentado? Por que Jesus foi tentado? A primeira coisa que devemos estar atento é que Jesus veio em duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. O Evangelho segundo João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne. Portanto, nós temos que entender que Jesus não era apenas de natureza divina, mas também de natureza humana. E essas duas naturezas são inseparáveis. Ou seja, nem a natureza divina sobrepõe a humana, e nem a humana sobrepõe a divina, mas as duas estão inseparáveis. Gostaria também que você substituísse a palavra tentação por provação, porque é assim que está no hebraico, no aramaico e no grego. Não tentação, mas provação. Vamos para uma leitura na carta do apóstolo Tiago 1:13. Ninguém ao ser tentado ou provado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 17: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, segundo Tiago, o nosso Deus é um Deus de bondade. Segundo Tiago, Deus não pode ser tentado e Deus também, Ele mesmo, a ninguém tenta. Porque é muito comum entre nós afirmarmos, quando passamos por lutas, provações, privacidades, dificuldades, os irmãos mais simples dizem assim: Deus está nos provando. Podemos até usar essa expressão, mas nunca dizer Deus está nos testando, está nos tentando, porque Deus ele não tenta. A prova existe, já sabemos que a prova não tem nada a ver com Deus. A prova tem a ver com a cobiça, segundo Tiago. Ou será que nós não concordamos com Tiago? Então Tiago está dizendo: ninguém ao ser tentado diga sou tentado ou provado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, nós fizemos a seguinte pergunta: por que Jesus foi tentado? Carta aos Hebreus, capítulo 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, igualmente participou para que, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorreu anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, testado, provado, é poderoso para socorrer os que são tentados, provados e testados. Portanto, Jesus é o nosso livramento. Jesus é a nossa misericórdia. Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Agora nós lemos Evangelho de São Mateus, capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, a provação de Jesus. Sabemos, primeiramente, que Jesus não foi provado, testado ou tentado por Deus, mas ele foi provado, testado pelo diabo. Pelo diabo. A diferença entre Jesus e nós é que Jesus foi provado pelo diabo e nós somos provados pela cobiça. Há uma distinção entre o diabo e a cobiça. Nós não somos tentados pelo diabo, somos tentados pela cobiça. Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus venceu o diabo. Por isso que o autor aos Hebreus, ele nos diz que por causa da vitória de Jesus, é que ele pode nos socorrer, ele pode nos dar livramento. Toda luta que nós passamos, ela sempre será vitoriosa por causa de Jesus Cristo. E às vezes eu fico pensando, e até cheguei até a conversar com o pastor Joaquim, nosso teólogo, sobre a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. Se isso realmente aconteceu ou não, não importa a linha de escatologia que você defende, o certo é que em toda a história, Deus sempre deu livramento ao seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo, mas esse é outro assunto, não é? Veja que aqui
nós estamos falando sobre a tentação de Jesus, porque Jesus foi tentado. Mas temos aqui algo interessante. Por que Jesus foi tentado? A resposta está no contexto. Já lemos a carta aos Hebreus, capítulo 2. E aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós temos o batismo de Jesus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Irmãos, Jesus aqui é agraciado por Deus, agraciado pelo Pai. Jesus aqui, ele é amado pelo Pai. O Pai está dizendo: este é meu Filho amado. Aqui nós percebemos que Jesus é Filho de Deus. Só que Jesus agora, ele vai passar por um processo de provação. Ele é o Filho de Deus, mas ele vai passar por um processo de provação. Da mesma forma todos nós fomos batizados nas águas, todos nós confessamos a Jesus, e agora é que o nosso cristianismo tem que ser provado, se ele é verdadeiro ou é falso. Porque somente na luta é que o cristão prova se ele realmente é discípulo de Jesus ou ele é apenas um pseudo-cristão. As duas cartas de Pedro nos ensinam que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Toda a história da igreja nos ensina isso. Os grandes mestres do cristianismo sempre nos ensinaram que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. A igreja é também igreja sofredora. Essa igreja é vitoriosa por causa da ressurreição de Jesus. Mas a igreja também é sofredora porque a igreja é peregrina. Esse negócio que crente não passa por tribulação, não passa por luta, não adoece, não fica desempregado, não morre, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Nós mesmos perdemos o nosso pastor presidente, pastor Adalino de saudosa memória, mas ele dorme no Senhor. Ele está no paraíso. Portanto, irmãos, não existe esse negócio de não passar por tribulação. Quem ensina isso é a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade. Cristianismo é uma religião de batalha, de perseguição, de conflito, de luta, de enfrentamento com o diabo, com os demônios, com as adversidades da vida. E Jesus nos dá o exemplo. Jesus, então, ele é aclamado pelo Pai. O Pai diz: este é o meu Filho amado. Só que agora isso vai ser provado, testado, se ele realmente é o Filho de Deus. É muito fácil você falar que serve a Deus quando tudo parece um mar de rosas. Até surgir uma tribulação na sua vida. Até surgir um desespero na sua vida. É aí que você tem que provar se você segue a Jesus ou não segue a Jesus. E Jesus aqui, ele vai passar pela provação, pela tentação, pela perseguição, ele vai ser testado. Mateus 4:1. A seguir o quê? Após o batismo. Porque anteriormente Jesus, ele é declarado, o Pai o declara, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: este é o meu filho amado, eu gosto dele, ele é a minha alegria, é a minha satisfação, é o meu gozo, é a minha glória. E Jesus tinha certeza disso. Só que agora, isso vai ficar muito crítico. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. A palavra aqui é pneuma, o sopro de Deus. Levou para o deserto, para ser provado, testado pelo diabo. É interessante que no batismo nós temos a Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz do Pai: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, temos aqui a Trindade, a Santa Trindade. Mas agora, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Todo crente verdadeiro, nascido de novo, tem o Espírito Santo. Sabe o porquê nós vencemos as lutas, as tentações, as provações? Por causa da assistência do Espírito Santo. Se algum crente desiste, é porque o Espírito Santo não está atuando na vida dele. Porque todo crente que tem a ação do Espírito Santo, ele vence qualquer provação, qualquer teste, qualquer perseguição. Por isso, irmãos, que nós temos que buscar o Espírito Santo, buscar a direção do Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar o poder do Espírito. Por isso que nós precisamos orar. A nossa igreja está muito light, nós precisamos orar. Nós estamos muito acomodados, nós precisamos orar, irmãos. Nós somos a Assembleia de Deus, a igreja do Pentecostes, a igreja que ora, a igreja que é dirigida pelo Espírito, a igreja que confia, a igreja que está baseada na palavra. E depois de jejuar, porque nós precisamos não apenas da assistência do Espírito Santo, mas precisamos também jejuar. Como é que eu vou jejuar se eu sou sócio do McDonald's? Como é que eu vou jejuar se... Não é? Nós precisamos jejuar. A palavra jejum no islamismo significa silêncio, porque é um recolhimento, é um momento de meditação. E o jejum é bíblico. Moisés jejuou, Elias jejuou, Jesus também jejuou. Então veja que nós precisamos, na provação, na tentação, na dificuldade, na perseguição, nós precisamos primeiramente do Espírito Santo e em segundo lugar temos uma vida consagrada. Porque o crente que não tem vida consagrada, irmãos, a primeira luta que ele passa, ele desiste, porque não tem vida consagrada. E nós precisamos ter vida consagrada. Ou será que se nós não tivermos uma vida consagrada, nós vamos agradar a Deus? Eu vejo aqui, por exemplo, nós temos o nosso culto de consagração todos os sábados aqui na sede, não é? Eu não venho porque eu tenho muitas agendas, viajo muito pelo Brasil afora, mas uma vez eu até participei, ministrei, nós não éramos nem 10 irmãos. Onde estão os irmãos da igreja? Agora a vitória todo mundo quer, mas orar ninguém quer, jejuar ninguém quer, ler a Bíblia ninguém quer, obedecer ninguém quer, mas vitória todo mundo quer, irmão. Cristianismo não é loteria, é discipulado, é aprendizado. Então veja, pode dar um pouco de retorno aqui, por favor? Um retorno?
Glória a Deus. Um retorno aqui. Um retorno? Porque eu não estou escutando a minha voz aqui. Não é? Ela está aí, né, pastor? Mas aqui eu não... Amém, glória a Deus. Então veja. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus. Irmãos, no batismo, Deus não disse que Jesus é o seu Filho? E Jesus tinha certeza que ele é o Filho de Deus. Só que agora ele está sendo testado, ele está sendo provado. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, é na dificuldade que nós vamos provar se nós somos ou não filhos de Deus. É interessante que sempre que o cristão ganha alguma bênção, aí ele coloca assim: compra um carro novo, Deus é fiel. Passa no concurso público, Deus é fiel. Mas quando você passa por uma luta, você fala que Deus é fiel também? Quando você está entre a vida e a morte, na UTI, desempregado, passando por luta, você também diz que Deus é fiel? Irmãos, Deus sempre será fiel. Deus sempre será fiel, independentemente da nossa infidelidade. Deus sempre será fiel. Então veja, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Será que Jesus poderia transformar essas pedras em pães? Poderia. Agora, por que Jesus não transformou as pedras em pães? Ele não transformou as pedras em pães, porque Jesus sempre procurou fazer a vontade do Pai. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele estaria fazendo o quê? A vontade do tentador, a vontade do diabo. Mas Jesus disse no Evangelho de João que ele veio para fazer a vontade do Pai. Na provação, na dificuldade, irmãos, nós venceremos se fizermos a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós venceremos. Então veja que Jesus aqui ele está passando pelo primeiro teste, pela primeira aprovação. Se és filho de Deus, porque lá no versículo 17, o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele não se submete à vontade do mal. Ele não se curva à vontade do mal. O verdadeiro crente sempre procura fazer a vontade de Deus. E o nosso modelo aqui de vontade de Deus, de perseverança, é Jesus Cristo. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Jesus aqui está dizendo ao diabo, dando a seguinte resposta ao diabo: que a palavra de Deus é superior às nossas necessidades básicas. A palavra de Deus é superior aos nossos caprichos, às nossas demandas, os nossos desejos, as nossas necessidades. Irmão, o que está em primeiro lugar é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós só venceremos as provações, as tentações, as lutas, pela palavra de Deus. Se nós estamos firmes até hoje, é por causa da palavra de Deus. Quantos irmãos acreditam que estão firmes na palavra de Deus? Então Jesus disse ao diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus poderia muito bem transformar pedras em pães. Lucas fala de pedra no singular. Mateus fala no plural. Ou pedras, ou pedra, ou pães, ou pão.
O importante é que Jesus não cedeu à tentação, mas ele respondeu que nós vencemos pela palavra de Deus. Nós venceremos todas as lutas, todas as tentações, todas as provações pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem poder para nos dar livramento, irmãos. Porque às vezes nós confiamos na economia, confiamos na política, confiamos na cultura, confiamos em nós mesmos, mas nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar na sua palavra, porque a palavra de Deus é capaz de nos dar vitória, resolver as nossas demandas. A palavra de Deus é capaz de nos afastar do mal, afastar o mal. A palavra de Deus é capaz de nos trazer segurança, tranquilidade, refrigério e a própria unção do Espírito Santo em nós. Então Jesus vence, porque Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus não faz a vontade do diabo. O crente verdadeiro não faz a vontade do diabo. O crente verdadeiro faz a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus. Porque nós somos tentados. Nós somos provados. Ou será que nós nunca fomos provados? Nós nunca fomos tentados. E às vezes acontece, né? Às vezes acontece. E às vezes muitos até falam: se Deus está comigo, Deus vai me dar vitória. Mas nós nunca podemos, irmãos, tentar a Deus, porque Deus não pode ser tentado, segundo Tiago. Agora nós podemos viver pela palavra. Nós só venceremos pela palavra. Só venceremos pela palavra. Então a primeira tentação, Jesus não cede à primeira tentação, Jesus vence pela palavra. Você só vencerá pela palavra. Agora lembre-se que para vencer pela palavra, você precisa ser dirigido pelo Espírito e ter uma vida consagrada. Porque se você não é dirigido pelo Espírito e você não tem uma vida consagrada, então você não pode vencer. Você vence pela palavra, porque a palavra é a espada do Espírito. E o jejum também é a consagração, é o silêncio. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes, irmãos, alguns televangelistas, eles ficam tentando a Deus, não é? Ele diz assim: se esta palavra não funciona, nós vamos rasgar essa palavra. Nós vamos destruir essa palavra. Esses são os aprendizes de Satanás. São os apóstolos do diabo. Porque a Bíblia está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não temos autoridade para colocar Deus em prova, tentar Deus. Nós precisamos é confiar em Deus. Porque mais uma vez aqui o diabo queria colocar dúvida em Jesus. Qual dúvida, pastor? Porque Jesus era filho de Deus. O pai disse: tu és o meu filho amado. Mas o diabo queria colocar dúvida em Jesus. E Jesus mais uma vez ele vence a pergunta precipitada, diabolizada do diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Há pessoas que dizem assim: se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. Será que Deus não sabe se você fará ou não? Ou será que nós duvidamos que Deus é onisciente? Que Deus conhece todas as coisas? O certo, irmãos, é que quando nós temos a consciência de filho de Deus por adoção, quando nós temos a consciência de uma fé evangélica, quando nós temos a consciência de fazemos a vontade de Deus, pode acontecer qualquer tipo de tentação, nós sempre vamos dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Tiago diz que Deus não pode ser tentado. Ou seja, é como se nós testássemos Deus, provássemos Deus. Mas Deus não pode ser tentado. Porque Deus não tem inclinação para o mal. Deus é Deus de bondade. Toda a inclinação de Deus é a inclinação do bem. Toda bondade, Deus é Deus de bondade, disse Tiago. Tiago diz que Deus é Deus de bondade. Então, o diabo aqui quer provar Jesus, colocar dúvida em Jesus. E às vezes, irmãos, isso acontece conosco também. Às vezes as tentações surgem, as provações, as dificuldades, e alguém pode pensar: será que Deus me ama? Será que eu sirvo a Deus? Até quando vou continuar nessa luta, nessa dificuldade, nessa provação? Até quando vou continuar nesse sofrimento? Ou seja, nós não podemos ficar questionando Deus. Nós não temos que questionar nada, irmãos. Nós temos é que glorificar a Deus, glorificar o nome de Jesus Cristo. Todo cristão que questiona Deus, ou ele não tem certeza da sua comunhão com Deus, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza que é filho de Deus por adoção, porque aqui Jesus tinha certeza que ele era o verbo encarnado, ele era o filho de Deus, o filho amado do Pai, e o Pai se alegrava nele. Por isso que ele disse ao diabo: eu não vou me suceder a essa tentação, não tentarás o Senhor teu Deus. E quando Jesus responde ao diabo, ele está dizendo que Deus é Deus também do diabo. Porque ele está usando aqui o pronome eu, tu, na segunda pessoa. Veja, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque na verdade ele estava tentando quem? Jesus. E Jesus é o quê? Deus. Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele é também Deus, porque ele é de natureza divina. Irmãos, para nós vencermos as provações, as lutas, as dificuldades, sabe qual é o caminho? É o caminho da humildade, da perseverança, o caminho da oração, o caminho do Espírito Santo, da consagração. Nós obedecemos e vivemos o Evangelho. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mais uma vez, o diabo colocando dúvida na filiação divina de Jesus, colocando dúvida na divindade e na humanidade de Jesus, colocando dúvida nas palavras do próprio Deus referentes a Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja, então o diabo fez a seguinte proposta: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Só que Jesus conhecia o Pai, conhecia a Escritura. A Bíblia diz que os céus e a terra pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas é interessante aqui que o diabo quer tomar posse daquilo que não lhe pertence. No direito brasileiro é chamado apropriação indébita. Nós temos aqui um advogado, doutor Joaquim, não é? Apropriação indébita. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Veja, na primeira tentação, o diabo quer matar a fome de Jesus. Na segunda tentação, ele quer que Jesus mostre que ele é o Filho de Deus, precipitando-se. E Jesus responde a ele. E aqui, irmãos, ele quer ser adorado. Ele quer ser reverenciado. Porque no batismo nós temos a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora o diabo está querendo o quê? Adoração. Está querendo reverência. Nós não podemos trocar o nosso relacionamento com Deus por nada nessa vida. Nós não podemos trocar a nossa fé evangélica por bens materiais. Nós não podemos trocar a nossa salvação por nada. Porque, irmãos, a nossa salvação Jesus a pagou por um alto preço, o seu sangue. Nós precisamos valorizar a nossa igreja, a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, a palavra de Deus. Nós não podemos negociar a nossa fé. Não podemos. Então o diabo disse, eu tudo isso te darei. Porque ele queria adoração, ele queria ser adorado. Será que nós também não temos sido provados, testados? Será que não? Porque muitos crentes se desviaram do Evangelho de Jesus Cristo. Porque não suportaram a tentação do diabo. Não suportaram a crítica do diabo, não suportaram a proposta do diabo, não perseveraram na palavra de Deus, não foram guiados, iluminados pelo Espírito Santo, não tinham uma vida consagrada a Deus, cederam à proposta do diabo, mas aqui Jesus venceu o diabo. E nós venceremos também, porque Jesus é a nossa vitória. Nós venceremos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus pela vitória. Então Jesus lhe ordenou. Jesus agora não dá uma resposta educada. Jesus agora usa a sua autoridade. Irmão, sabe quando é que o diabo foge da gente? Quando a gente deixa de ser educado. A gente tem que usar a autoridade da palavra, a autoridade do nome de Jesus Cristo. É claro que Jesus era educado, mas veja, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Na primeira aprovação, ele não usa essa resposta. Na segunda aprovação, ele não usa essa resposta. Mas na terceira, Jesus decide dar um basta ao diabo. Dá um basta no diabo. Porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, isso aqui é muito interessante, é profundo, porque nos convida a servirmos a Deus. O nosso culto não pode ser um culto baseado em necessidades humanas. O nosso culto não pode ser um culto baseado em prazeres humanos. O nosso culto não pode ser um culto baseado em campanhas religiosas de prosperidade. O nosso culto não pode ser um culto baseado em promessas alheias. Não, o nosso culto tem que ser baseado no culto da consciência de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. O nosso culto tem que ser baseado no culto dirigido pelo Espírito, no culto consagrado, no culto de Jesus Cristo. O nosso culto tem que ser baseado no culto da palavra. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Veja que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados pelo diabo e pecaram. Eles estavam no jardim. Jesus está no deserto. Eles estavam no jardim, Jesus estava no deserto. Eles eram dois e Jesus estava sozinho. Eles tinham todo tipo de fruta. No deserto não havia nada, somente pedras. Mas a diferença entre Adão e Jesus é que Jesus é o Filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Não importa onde estamos, o importante é estarmos com Jesus Cristo. Não importa onde estivermos, o importante é sermos guiados pelo Espírito Santo. E Jesus aqui na terceira tentação, ele responde: ao Senhor teu Deus, ou Adonai Elohim, adorarás e só a Ele darás culto. Sabe qual é o resultado? Quando nós vencemos a provação, vencemos o teste, ou a tentação, segundo a tentação de Jesus, nós vencemos, irmãos. E quando nós vencemos, sabe qual é o resultado? Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. E o serviram. Quando termina a provação, Deus tem providência. Deus tem milagre. Deus tem resposta, Deus tem vitória, Deus tem bonança, Deus tem vida, Deus tem livramento para a sua igreja, Deus tem livramento para o seu povo. E para concluir, vejamos carta aos Hebreus capítulo 2. Vamos terminar aqui. Hebreus capítulo 2. Pois, Hebreus 2 e 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, provado, é poderoso para socorrer os que são tentados, provados, testados. Meus irmãos, a vitória de Jesus no deserto é também a nossa vitória. A vitória de Jesus no deserto é a vitória de cada um de nós. Jesus venceu por todos nós no deserto. O autor aqui está dizendo que Ele é o nosso socorro. O autor aqui está dizendo que Ele é o nosso livramento. É poderoso para socorrer os que são tentados. Então Ele pode nos socorrer, Ele pode nos dar livramento.
E qual é a palavra profética de Deus hoje aqui? É que Deus nos dá livramento em Jesus Cristo, aquele que venceu o diabo no deserto. Nós também venceremos o diabo, já vencemos o diabo, receberemos a vitória, porque Jesus é o nosso socorro, Jesus é o nosso livramento. Mas para Jesus nos socorrer, para Jesus nos dar o livramento, nós precisamos de 3 coisas. Precisamos praticar 3 coisas. A primeira, Jesus só livra aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Jesus só livra aqueles que têm vida consagrada. E Jesus só livra aqueles que prestam culto e louvor e adoração a Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós temos uma vida consagrada, e se nós prestamos o nosso culto a Deus, nós venceremos todo o teste, toda a luta, toda a privacidade, toda a prova, porque Jesus é a nossa vitória, é a certeza de livramento, aleluia. Amém? Fiquemos de pé. Gostaria, irmãos, desse estudo bíblico, de convidar você que está buscando uma vitória de Deus na sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Nós estaremos orando por você, para Deus lhe dar livramento. Nós estaremos orando também por cura divina, por algum problema, alguma situação. Jesus está aqui para nos socorrer, para nos dar vitória, aleluia. E você pode vir aqui enquanto eles cantam. Gostaria de convidar você. Jesus está aqui para nos socorrer. Jesus está aqui para nos dar livramento. E nós venceremos em nome de Jesus. Nós venceremos em nome de Jesus. Aleluia. Podem cantar. Enquanto eles cantam, tem alguém entre nós que quer receber uma oração por vitória, por livramento, por cura divina? Você está orando a Deus, está esperando algo de Deus? Aleluia. Pode cantar. Glória a Deus, bendito é o nome. Minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Veja, irmãos, em Hebreus 2,14 diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus venceu o diabo na cruz. Jesus venceu o diabo na ressurreição. E Jesus é a nossa vitória. Curve a sua cabeça.
E vamos mais uma vez declarar a vitória de Jesus em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela vitória de Jesus por nós na cruz do Calvário. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo livramento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado porque nós amamos o Senhor. Obrigado porque estamos adorando o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa vitória. Tu és o nosso livramento. Tu és o Deus de toda bondade, o Deus de providência. Jesus venceu por nós. E nós venceremos sempre. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.